Voltamos, pessoal. Deu aquele tempinho de pegar água, renovar o cafezinho, porque a gente tá voltando com conteúdo bom aqui, hein? E agora a gente tá com José Eduardo dos Santos. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Eu que agradeço o convite, poder estar aqui. Microfone. Opa, perdão. Eu que agradeço o convite por poder estar participando mais uma vez aqui no CIAVES, né, do AviLive, com a AgroSéries, parceiros do setor avícola do Rio Grande do Sul, e poder falar aí do nosso setor tão importante para a economia do Estado e para a economia do país. Perfeito. Eduardo, que é presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura e do Sindicato da Indústria de Produtos Avícolas no Rio Grande do Sul. Não tem como a gente falar do Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcha também, vivi intensamente o que aconteceu por lá. E nos últimos meses ele enfrentou uma verdadeira catástrofe climática, né, com perdas significativas para a avicultura também. Poderia nos dar um panorama do atual estado da avicultura gaúcha? Sim, nós fomos duramente afetados. Né? Por que eu digo isso? Porque nós temos uma avicultura que ela se localiza em regiões do estado, regiões produtoras, né, onde foram muito afetadas, tanto com as fortes chuvas, enchentes, quanto as questões logísticas, que foi queda de pontes, estradas que foram, né, afetadas. Né? Então, para nós, esse evento climático, essa adversidade, ela gerou sim, um prejuízo muito expressivo para o setor. Por exemplo, Vale do Taquari, que representa 20% da nossa produção de carne de frango, né, ele foi duramente afetado, algumas indústrias com a sua estrutura de equipamentos, de estoques, né, de fábrica de rações, né, foram afetadas. Né, nas regiões produtoras de frango de corte, de ovos, tivemos aviários que foram afetados, né, aviários que ficaram isolados por um determinado tempo, né, por causa do bloqueio das estradas, sem poder abastecer os plantéis com ração. Então, assim, foi uma experiência dura, né, mas que o setor também atuou com muita proatividade no sentido de interagir com os órgãos oficiais através das nossas comissões temáticas da instituição, né, trabalhando nos grupos de enfrentamento à crise, né, e com isso, então, nós conseguimos também dar uma resposta ao nosso produtor, à nossa indústria, né, no sentido de que eles não estavam sozinhos, né, e que nós estávamos ali acompanhando e fazendo o possível para poder ajudá-los. Hoje o Rio Grande do Sul já se encontra numa posição em relação às catástrofes climáticas, né, de recuperação, né, e o setor ainda busca aí alguns recursos anunciados pelo governo federal, né, para poder se reestruturar e voltar com força máxima ao desenvolvimento e competitividade. E que medidas a Asgav e o Ciparix, né, tomaram e ainda estão tomando para apoiar os produtores que foram atingidos na recuperação e reconstrução da infraestrutura, né? E houve colaboração com outras entidades e governo? Sim, num primeiro plano, como eu disse, né, nós atuamos muito através da nossa instituição, né, acionando também nossos protocolos de crise, né, e trabalhando de modo remoto e acesso, né, online com as empresas, com o setor, né, através das nossas comissões temáticas com especialistas em cada área, né, incluindo logística, sanidade avícola, mercado, né, todas essas áreas vitais para o setor que foram afetadas. Com isso, nós conseguimos dar respostas rápidas e interagir aos canais competentes dos governos estaduais e federal, né, no sentido de buscar soluções. Tivemos ali todo um trabalho de comunicação permanente com os nossos associados, né, de plantão, alertas, comunicados, né, e também, né, buscando auxiliá-los ali na busca de rações para abastecimento, né, dos plantéis que ficaram, né, isolados e prejudicados, né, logística de transporte, né, as ações junto ao governo, né, na parte de nota fiscal, questões de ICMS, recolhimento de impostos, né, licenciamento ambiental, todos esses trabalhos que no dia a dia normal do setor, né, o setor foi afetado e precisava de regimes especiais para continuar produzindo e voltando a produzir. Então a instituição teve esse papel muito forte e interagindo com outras instituições de outros setores que também foram afetados.
né, na troca de informações, nos grupos de enfrentamento à crise, né, e contando muito também com o apoio da Associação Brasileira de Proteína Animal. A gente viu uma união muito forte, né, entre entidades, entre produtores, entre avicultores de todo o Brasil auxiliando da melhor forma. E Eduardo, quais as iniciativas e práticas que estão sendo implementadas para mitigar, né, os impactos de futuras adversidades climáticas? Porque a gente sabe que não foi a primeira e não foi a última. A gente tem um desafio grande pela frente, né? Justamente, eu acho que nós tivemos agora uma lição, né, de como o comportamento, né, tanto setorial, né, como das instituições que atuam, tanto na parte de defesa sanitária, na parte de logística, na parte de inspeção, né, do próprio setor, tem que começar a se prevenir em relação às adversidades climáticas. Nós tivemos uma lição porque colhemos o que foi feito lá atrás, daqui para trás, né, em relação ao meio ambiente, desmatamento, né, ocupação das áreas, né, matas nativas, matas ciliares, né, uma série de situações que também contribuíram. Claro que a gente sabe que também muito se vem do que aconteceu no mundo, né, e agora vem ocorrer aqui. Então, assim, a gente está buscando, né, junto aos órgãos governamentais, ações, né, de alertas climáticos com mais celeridade e mais precisão, né, buscando prevenir em relação por exemplo, o desassoreamento dos rios, né, que tiveram ali também, né, por um dos fatores que fizeram com que os rios transbordassem. Sim. Né, a reativação de um sistema, né, de barragens, né, de alerta de barragens mais efetivo e com tecnologia mais avançada, né, e também uma orientação preventiva, né, para todos aqueles que estão nas áreas mais vulneráveis. Né. Eu acho que isso é vital e vai colaborar, né, porque muitas casas, muitos estabelecimentos foram pegos de surpresa, por não imaginar que as águas subiriam tão rápido, por não imaginar que choveria tanto em tantos lugares ao mesmo tempo. Inclusive a sede de vocês em Porto Alegre, né? A nossa sede, por exemplo, no centro de Porto Alegre, né, no centro histórico de Porto Alegre, né, às margens do Guaíba, na Avenida Mauá, onde ficamos ali, né, a nossa sede no 11º andar, mas o primeiro andar, por exemplo, a região toda ali do centro de Porto Alegre, que a última enchente foi em 1941, né, ela foi interditada porque o primeiro andar a água subiu em torno de 1,80 m. Para nós gaúchos assistir o que virou o nosso centro histórico lá, o pessoal se locomovendo com barco, foi uma coisa bem forte, né, Eduardo? Foi um sentimento Camila, louco, maluco, assim. Eu tava lá na linha de frente e ver aquilo me deixava... Era como se a gente estivesse num filme de terror. Sim, justamente. Eu também fui para a linha de frente, eu ajudei em resgates, eu entrei com água pelo pescoço. Nossa. Eu ajudei o setor, eu fui o interlocutor do setor para canalizar doações de proteína, de alimentos. Aí doamos mais de 300 mil toneladas de carne de frango com as empresas associadas, com a BPA, mais de 70 mil dúzias de ovos, né? Então a gente fez todo um trabalho e realmente eu passo pelas ruas que eu passei hoje durante a crise de barco ou a pé dentro da água, a gente não consegue acreditar. Eu passei por ruas onde tinham grandes concessionárias de marcas como Audi, como Porsche, como Fiat, com carros boiando novinhos. Então, assim, é uma lição que marca muito, né? E volto a dizer, nós precisamos todos aprender com isso, não só o Rio Grande do Sul, porque uma diversidade climática, né, ela não diz aonde vai acontecer, não avisa, nem qual é a intensidade. Então, o nosso compartilhar a experiência do Rio Grande do Sul é dizer prevenção, estudo da situação de cada área vulnerável, né, e trabalhar com a sustentabilidade ambiental para amenizar o que foi feito no passado ao meio ambiente. E existe algum plano de ação específico já para aumentar a resiliência das operações no Estado? A gente tem participado, né, o governo do Estado teve uma atuação muito forte, nosso governador, né, ele teve a experiência da pandemia, lá onde ele também teve que ter uma ação muito forte, né, adequar os protocolos.
e agora não foi diferente também. Ele colocou toda essa equipe, né, de defesa civil, das secretarias, contou com o apoio de outros estados, que foi fundamental, né? Então, assim, o que a gente vê é que precisa, sim, recursos, né, para adotar as medidas de contingência de forma eficaz, né? Precisa, né, todo um estudo aprofundado dos motivos em que as áreas que nunca foram afetadas, como região metropolitana, né, regiões ali de Porto Alegre, nas próprias regiões no interior do estado, né, São Sebastião do Caí, que temos o rio lá que invadiu 2 vezes, ele subiu, desceu, as pessoas voltaram para casa, deu mais uma chuva, ele subiu de novo. O Vale do Taquari, então, tem que ser repensado, né, porque já foram a 3ª ou 4ª, né, então tem que ser repensado a localização, a realocalização, né, de algumas propriedades e indústrias, empresas, né, justamente para que não tenhamos mais esse prejuízo. Então, para encerrar, né, Eduardo, olhando para o pior que já ficou para trás, né, e tudo que já foi feito, é possível tirar alguma lição dessa tragédia? Olha, Camila, eu acho que a lição, ela sempre tem que ser extraída, né, de situações como essa, né, como uma ferramenta de prevenção. Eu volto a dizer porque a prevenção vai ajudar a amenizar impactos de futuras crises climáticas, né, que vão acontecer. Agora, é de extrema importância também, né, de se medir os impactos na sociedade como um todo, nas áreas e setores econômicos, e uma atuação muito forte e planejada dos governos no sentido de trazer os recursos necessários para a recuperação imediata desses setores, para eles não entrarem em colapso, para eles não pararem de produzir, para eles continuarem o desenvolvimento socioeconômico das regiões e também produzindo alimentos, né? E também continuar gerando divisas para o município, o Estado e União. Então, acho que isso é o que deve ser feito, é o que a gente pode tirar de lição, né? Nós, né, como fomos as vítimas, adotando todos os cuidados, preservando o meio ambiente, e os governos darem essa atenção especial, né, que são recursos que o próprio setor e outros setores da economia geraram para o governo. Maravilha, Eduardo. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Sei que tá corrido aí, mas obrigado por ter tirado um tempinho para conversar. E eu, como gaúcha, sei da importância da gente tirar desse limão uma limonada e fazer a coisa se reconstruir, acontecer. E o povo gaúcho é resiliente, a gente vai conseguir, mas a gente precisa de muita união, de muita força também. Então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, por estarem dando esse apoio que os produtores tanto precisam. E obrigado de novo por estar aqui com a gente. Ok, eu que agradeço e parabenizo também por esse espaço, que eu acho que a informação, né, tem que ser levada aos 4 cantos do Brasil e do mundo, e vocês fazem muito bem isso. Muito obrigado. Isso aí, gente. Então a gente teve mais uma realidade aqui agora do Rio Grande do Sul, que passou por acontecimentos aí bem fortes, todo mundo acompanhou, e que ainda está se reconstruindo e que precisa muito do apoio das entidades, das associações para conseguir se reerguer. E o Eduardo veio nos contar um pouco mais sobre isso aqui. Fiquem aí que a gente ainda tem mais entrevista e eu já volto.